Então, vamos lá. Bom, o Arthur tinha pedido para conversar com vocês hoje um pouquinho sobre as modalidades não convencionais de ventilação mecânica, levando em consideração que de vez em quando a gente gosta de usar essas modalidades dentro das unidades. Eu prefiro usar menos do que mais, mas tem um certo professor, Marcelo Parque, que ele acha que serve para alguma coisa. Então, não sou eu que vou discordar dele. De qualquer forma, tem um assistente da UTI, que é o Rogerinho, ele gosta de falar que tem 3 modalidades convencionais de ventilação mecânica, que é o volume controlado, pressão controlada, pressão de suporte, e 3 modalidades avançadas de ventilação mecânica, que é volume controlado, pressão de suporte. De qualquer forma, tem uma série de outras modalidades que, para mim, eu acho que é para empresa de ventilador mecânico vender ventilador, porque eles botam lá um monte de siglinha, fala que é um monte de modalidade diferente que ajuda em alguma coisa, mas se ajuda mesmo ou não, a gente ainda está para ver, tá? De qualquer forma, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as modalidades que estão aí, principalmente para melhorar a sincronia paciente-ventilador mecânico. Tem aquelas modalidades que servem também para melhorar a oxigenação, mas não é disso que a gente vai tratar hoje. Então, dentre essas modalidades que ajudam a melhorar a sincronia paciente-ventilador mecânico, basicamente, eu tenho compensação automática do tubo, a ventilação proporcional assistida, o BiPAP, Bilevel, a PRV, que são modalidades extremamente semelhantes, o PRVC, o volume suporte, que também são modalidades semelhantes, e o NAVA, sendo que PAV e NAVA, eles são exclusividade de 2 ventiladores mecânicos específicos, né? O PAV, hoje em dia, a gente encontra no Bennett, e o NAVA, que a gente encontra no Servo. As outras modalidades estão espalhadas aí em vários tipos de ventiladores mecânicos. Bom, vamos começar com o PRVC e o volume suporte. Então, o PRVC é um modo ventilatório com duplo controle que vai funcionar ou com pressão controlada, que é o PRVC, ou com pressão de suporte, que é o volume suporte, em que ele usa o feedback de volume corrente para ajustar a pressão. Então, basicamente, o que ele vai fazer é, você vai ajustar o volume corrente, então é como se fosse um volume controlado, só que ele vai procurar a pressão necessária para gerar aquele volume ventilando ou em pressão controlada ou em pressão de suporte. Então, o objetivo é volume corrente, só que se tiver em pressão controlada, ele vai ciclar tempo, se tiver em pressão de suporte, ele vai ciclar fluxo, tá? E basicamente, o que ele vai fazer é uma ventilação teste, vai mensurar o volume corrente que está sendo programado e ele vai comparar com aquele volume que você programou. Se ele tiver um volume maior do que o programado, ele vai diminuir o delta de pressão. Se ele tiver um volume menor do que o programado, ele vai aumentar o delta de pressão. Então, ele vai ajustando a cada ciclo ventilatório o delta P para gerar aquele volume corrente que você programou. A princípio, ele funcionaria como se fosse um desmame automático, porque se o paciente está melhorando, ele aumenta o esforço, melhora a mecânica, ele, para gerar o mesmo volume corrente, ele vai precisar de pressões progressivamente menores, só que tem o problema o inverso, que é, se o paciente começar a piorar, ele vai começar a aumentar as pressões também para conseguir aquele volume corrente que você programou, tá? Bom, no ventilador mecânico, isso aqui é um exemplo de um ventilador que trabalha com PRVC, o Bennett. Então, se você estiver trabalhando no assistido controlado, tá aqui o volume corrente que você programa, só que ao invés de programar fluxo, você programa tempo inspiratório. E 2 informações importantes que você vai precisar para tornar essa ventilação mais segura para o doente é um limite de pressão inspiratória.
aqui é limite de pressão de pico e um limite de volume corrente mandatório. A princípio, esse limite, que é você que programou o volume corrente, então não sei por que ele pede um limite de volume corrente, mas a princípio ele pede que você ajuste também essa informação. Problemas, né? Se você está trabalhando com um volume corrente que seja maior do que aquele que o paciente consegue suportar, pela mecânica dele, enfim, pela condição pulmonar, de mecânica pulmonar dele, pode ser que você, ao longo do tempo, comece a trabalhar com pressões extremamente elevadas. E se você não tiver esperto o suficiente para conseguir monitorar isso de forma adequada, pode ser que isso passe do ponto, tá? Da mesma forma, você está imaginando que a pressão inspiratória do seu paciente está diminuindo progressivamente porque ele está melhorando. Mas a gente não leva em consideração que essa pressão inspiratória pode estar diminuindo porque o drive do seu paciente está hiperestimulado. Então, ele começa a fazer muita força e, progressivamente, o ventilador mecânico começa a diminuir a pressão. Mas pode ser que essa pressão que o ventilador mecânico está diminuindo seja muito aquém do que o necessário para o doente. Então, esses dois limites aí são meio perigosos, né? Qual seria a vantagem? A vantagem é nada mais do que você trabalhar numa modalidade que controla o volume corrente. Para quem isso é importante? Basicamente, para aqueles pacientes com lesão neurológica aguda, que você quer tentar manter o PCO2 mais estável, ou para aqueles pacientes numa estratégia ventilatória protetora, que você quer lá trabalhar com volume corrente fixo. Basicamente, para esses dois tipos de doente, mas com a vantagem de ter uma ventilação com fluxo livre. Isso sou eu? Tá? Mas você trabalhar com ventilação com fluxo livre, né? Por que fluxo livre é importante? Um dos problemas do volume controlado é você limitar o fluxo para o doente. Então, se de repente ele está querendo um fluxo maior do que aquele que você programa no volume controlado, pode ser que o paciente fique mais desconfortável com isso, né? Trabalhando numa modalidade com fluxo livre, que é a pressão controlada ou a pressão de suporte, isso pode deixar o paciente mais confortável. E, de novo, a história da redução contínua da pressão, se isso acontecer por conta de melhora do paciente, o que nem sempre é uma verdade. Principais desvantagens: você pode aumentar ou diminuir o ΔP sem o acompanhamento daquela peça que fica de frente para o ventilador mecânico. Se ele colocar a modalidade, virar as costas para fazer outra coisa, de repente alguma coisa muda muito rapidamente, pode ser que ele não consiga acompanhar, tá? Ajuste de ΔP elevado conforme a mecânica piorar, ou ajuste de ΔP muito baixo conforme o aumento do esforço ventilatório do doente. Eu não tive muita experiência com PRVC como de suporte na minha prática clínica, nunca gostei muito dessa modalidade, mas não gostava, né? Não porque tivesse algum motivo para isso. Os poucos relatos que eu tive da utilização dessa modalidade foi um relato muito ruim, que era um paciente que estava piorando progressivamente, e daí alguém colocou no PRVC em algum momento da vida, deixou lá, de repente o paciente estava ventilando com um ΔP de 45 centímetros de água. ΔP de 45 centímetros de água é muito além do que significa estratégia ventilatória protetora, e acabou ficando assim. E, de repente, esse paciente fez um pneumotórax, e daí, será que foi pela ventilação mecânica? Talvez, né? Não dá para saber exatamente se foi pela ventilação mecânica ou não, mas a grande chance é ter sido pela ventilação mecânica. Então, não é uma modalidade que eu acho muito vantajoso utilizar aí no dia a dia. Tem outras modalidades aí para utilizar, tá, né? Dá para colocar um suporte máximo? A partir do qual ele não sobe 10. Tá. Aqui nesse equipamento dá para colocar a pressão de pico máximo, né? Então, daria para você limitar, só que a gente só tem que lembrar que
pressão de pico é uma pressão aí que não é uma pressão de platô, que você limita efetivamente o ΔP, você acaba limitando de pressão de pico e, de repente, ele pode... Lembrar que esses alarmes de pressão de pico são alarmes que abordam o ciclo ventilatório. Então, se você não ajustar adequadamente também, você não deixa o paciente ventilar. Então, fica aquela coisa meio... Você não sabe exatamente onde você vai com esse negócio. Bom, a outra modalidade ventilatória não convencional seria a ventilação proporcional assistida. Ventilação proporcional assistida é um suporte ventilatório sincronizado que o ventilador mecânico vai gerar a pressão de acordo com o esforço que o doente faz. Então, na pressão de suporte convencional, a gente parte do princípio que o volume corrente do paciente vai ser fixo, né? Então, você espera que o paciente mantenha o esforço ventilatório e ventile com determinado volume corrente, por isso você fixa o ΔP. No CAV, ele parte do princípio que o nosso volume corrente é variável, o que está totalmente certo. Realmente, o nosso volume corrente no dia a dia não se mantém fixo, né? E daí, o que ele vai fazer é gerar a pressão de acordo com o esforço que o paciente está fazendo. Se ele faz pouco esforço, o ventilador considera que ele quer pouco volume, então ele gera pouca pressão. Se o paciente faz muito esforço, ele leva em consideração que o paciente está querendo mais volume e ele gera mais pressão. Agora, como que ele consegue entender esse esforço? Ele parte do princípio da equação do movimento do sistema respiratório. Eu acho que vocês já viram isso aí de ponta cabeça, de cor e salteado, né? De qualquer forma, numa ventilação mecânica convencional, você ou gera a pressão na via aérea, fluxo e volume vai ser decorrente da pressão que você gera, da resistência e complacência do doente, ou você gera fluxo e volume, pressão na via aérea vai ser decorrente do volume e do fluxo, da resistência e complacência do doente. Então, você mantém fixo aí um dos lados da equação, tá? Numa ventilação mecânica parcial, com suporte parcial, que é PAV, pressão de suporte, ele parte do princípio que a pressão na via aérea vai ser uma soma da pressão que o músculo gera e da pressão que o ventilador mecânico gera, tá? Numa respiração totalmente espontânea, essa pressão vai ser totalmente dependente da pressão muscular. E, a partir dessa pressão muscular, é que ele vai estimar esse esforço do doente, e daí ele vai dividir esse esforço em pressão necessária para vencer o fluxo associado à resistência da cânula, pressão necessária para gerar fluxo para vencer a resistência do pulmão, da via aérea propriamente dita, e a pressão necessária para gerar um volume dependendo da elastância do doente, tá? Então, vamos fazer o seguinte exercício. Vamos imaginar que o seu paciente ele tem uma resistência de via aérea de 10 centímetros de água por litro por segundo, tá? E esse mesmo doente tem uma complacência de 500 ml por centímetro de água, tá? Se ele quiser fazer um volume corrente de 500 ml com 60 litros por minuto, quanto de pressão ele vai ter que gerar? Então, resistência de 10 centímetros de água por litro por segundo, tá? E complacência de 50 ml por centímetro de água. 50 ml por centímetro de água para gerar um volume corrente de 500, quanto de pressão seria? 10 centímetros de água, né? Então, com 10 centímetros de água, eu vou conseguir gerar os 500 ml de volume corrente. E para vencer a resistência de 10 centímetros de água por litro por segundo. Para ventilar nos 60 litros por minuto. Então,
Se são 10 centímetros de água por litro por segundo, eu quero 60 litros por minuto, né? Então, 60 litros por minuto é 1 litro por segundo, né? Então, para gerar 10, para eu conseguir fazer 10 centímetros de água por litro por segundo, eu vou usar os mesmos 10 centímetros de água de pressão, certo? Dá para entender isso? Então, para ventilar com 500 ml a 60 litros por minuto, eu precisaria gerar 20 centímetros de água de pressão. Vamos imaginar que eu programei o PAV para gerar 50% desse trabalho. Então, é 50% do ventilador mecânico, 50% para mim. Então, o ventilador mecânico vai gerar 10 centímetros de água, enquanto eu gero os outros 10 centímetros de água para ventilar 500 ml a 60 litros por minuto. Certo isso? Bom, então, o que eu preciso dizer para o ventilador mecânico? Então, lembra que o PAV é uma exclusividade do Bennett. O Bennett, ele chama essa modalidade, na verdade, de PAV Plus. Plus porque quando essa modalidade ela foi feita inicialmente, você tinha que oferecer para o doente os valores de complacência e resistência que o paciente tinha. O PAV Plus, ele faz essas próprias medidas de complacência e resistência automaticamente ao longo dos ciclos ventilatórios, tá? E daí, o que você fala para o ventilador mecânico, basicamente, PIP-FiO2, que é o básico, a sensibilidade expiratória, que é o quanto fluxo tem que cair para ele ciclar a modalidade, e a sensibilidade, que aqui nesse caso está programado a fluxo. E daí aqui eu tenho 75% de assistência. Então, no meu exemplo, eu falei que o paciente vai fazer 50% do esforço e o ventilador mecânico 50%. Aqui, o paciente faz 25% de esforço e o ventilador mecânico ele gera os outros 75%. Tá? Então, no nosso exemplo, eu faço 5 centímetros de água de pressão e o ventilador mecânico faz os outros 15 centímetros de água. Além disso, ele precisa de outras duas informações, que é o tamanho do tubo e o tipo de cânula, se é cânula de intubação ou uma cânula de traqueostomia, porque é assim que ele vai estimar qual é a resistência do tubo. Ele tenta separar o que é a resistência do tubo, que é a resistência da própria via aérea do doente. Tá? E com essas informações, ele vai mensurar qual é o trabalho do doente, a gente já chega lá. Bom, então lembra que PAV Plus é porque ele vai mensurar complacência e resistência do doente. Isso significa que de tempos em tempos, o que é de tempos em tempos para o Bennett? Numa sequência de 10 ciclos por minuto, ele escolhe um dos ciclos para fazer essa manobra que ele chama de microplatô. Então ele faz uma pequena pausinha de 300 milissegundos. Nessa pausinha de 300 milissegundos, a partir daí, ele calcula qual é a elastância que o doente tem. A elastância que é o inverso da complacência, né? Então, basicamente, é isso que ele faz. Por que entre 1 a 10 ciclos? Porque ele acha que se ele fizer sempre no mesmo ciclo, por exemplo, no 4º ciclo ventilatório, o paciente vai começar a perceber qual é o momento que ele vai fazer a pausa e vai mudar a atividade da musculatura, que vai mudar a mecânica dele. Né? Então, ele tem aí essa característica de fazer essa pausa em algum momento entre 1 a 10 ciclos. E a resistência, ele vai usar esse mesmo momento de pausa para fazer um pequeno cálculo, eu não quero nem saber como está isso, para calcular a resistência de via aérea do doente. Tá? Problemas. Esse cálculo gigante, ele funciona bem se não tiver nenhum escape aéreo. Se tiver algum grau de escape aéreo, por exemplo, vazamento pelo cuff, paciente com fístula bronquiopleural, ou mesmo usar essa modalidade não invasiva, ele não funciona tão bem assim. Tá? Ele erra bastante nesse cálculo de resistência. Então, é uma modalidade que a gente tem que tomar cuidado nessas situações específicas.
Você explica só para o pessoal, não sei se eles pegaram isso, nessa micropausa, quando geralmente quando a gente faz uma pausa para calcular complacência e tal, você geralmente vê o platô caindo, né? E você está vendo o platô, essa pausa ele sobe a pressão. Por que isso está acontecendo aí? Tá vendo ali, quando ele faz a pausa? Ele faz uma micropausa, mas continua sendo uma pausa respiratória. Por que a pressão sobe e não desce como a gente está acostumado? Entenderam isso? E aí, paciente começa a respirar. Esse é um ciclo. É o módulo assistido, não. O paciente está fazendo esforço. Por que sobe? Porque os R2 aí, no hospital. Por que nessa pausa aqui sobe? Plantou? Os R3 conseguem explicar? Talvez. Boa. Qual que é o sentido? Aí volta os R1. Mas eu acho que é bem que o você falou. E se você faz uma pausa, você fecha a válvula e não fica respirando. Valeu, isso que é a pressão sistêmica. Que na indicação tem aquele músculo que é negativo, né? A driving pressure é o suporte mais aquele músculo. Quando der o fluxo, ele sobe. Então, tem dois motivos para justificar isso. Um dos motivos é contração muscular do doente no momento da pausa, o que, a princípio, o fato dele estar fazendo isso em ciclos diversos daria uma minimizada nisso. E outra coisa é o que vocês estão falando. Você está gerando um volume corrente com delta de pressão que você programou, que geralmente é um delta de pressão menor do que o necessário para gerar aquele volume corrente, né? Só que no momento da pausa, ele, teoricamente, ele estaria fazendo a leitura da pressão de platô da soma do delta de pressão que o ventilador mecânico está gerando com o delta de pressão que o paciente está gerando. Então, isso vai fazer com que a pressão de platô seja maior do que aquela pressão que eu programei na minha pressão de suporte, por exemplo, ou nesse caso, na pressão gerada pelo ventilador mecânico no carro. Era só para ver se o pessoal entender isso, porque é diferente você estar numa populada sem esforço do paciente, platô cai. Se o paciente está fazendo esforço em PSV, ou seja, no passo pulso, você faz a pausa para o platô ter isso não é variante. A princípio, não, porque o que ele quer é saber exatamente qual é a complacência do doente numa situação real, né? Se você estiver fazendo a medida de complacência só pelo ΔP que você programou, isso não é o real. E aqui, mesmo, eu tinha ficado com uma dúvida, mesmo ele fazendo uma mini pausa, isso é considerado uma complacência estática ou ele considera isso complacência dinâmica? Ele considera como complacência estática. Tá. Porque para ele conseguir fazer o restante o restante da programação dele, ele precisa considerar isso como estático. É fluxo zero. Isso. Legal. Bom, e daí o Bennett ele tem uma segunda tela que ele dá essas informações em tempo real para a gente. Então, qual é a complacência do PAV, qual é a elastância do PAV, a resistência, aqui ele está levando em consideração só a resistência de via aérea propriamente dita e a resistência total, e a resistência que é a soma da resistência gerada pela fórmula mais a resistência própria do doente, tá? Então, usando esses 75% de suporte que ele está fazendo, ele tem também, em tempo real, esse cálculo do que ele chama de trabalho, tá? Então, aqui eu tenho o cálculo do trabalho que o paciente está fazendo e o cálculo do trabalho total que está sendo gerado, tá? Então, como eu estou
como eu usei 75% de assistência, significa que o meu paciente está fazendo 75% o ventilador mecânico está fazendo 75% do trabalho e o paciente está fazendo os outros 25%. Agora, vamos imaginar, então aqui é uma amplificação do esforço do que o paciente está fazendo em 4 vezes. Vamos imaginar que houve uma melhora na complacência do doente. Trabalho total vai cair, trabalho do paciente também vai cair, e esse trabalho do paciente ele está ficando abaixo do que ele chama de trabalho adequado, que é entre 0,3 e 0,7 joules por litro. Tá? Então, se o trabalho do doente cai abaixo daquilo que ele considera adequado, significa que você está dando muito mais assistência do que o paciente precisa, tá? E isso já significa que você pode diminuir essa porcentagem de suporte que o paciente que o ventilador mecânico tá gerando. Então, vamos imaginar que aqui eu diminui essa porcentagem de suporte para 60%, significa que o trabalho do ventilador mecânico se manteve, mas o trabalho do paciente aumentou. Tá? Então, nessa situação, eu volto o doente para aquela faixa que é considerada adequada de trabalho. Vamos imaginar, então, que houve um aumento de resistência das vias aéreas. Então, se piorou a mecânica por algum motivo, o trabalho total do paciente aumentou e o trabalho que só o paciente está fazendo aumentou também. E, de novo, ele saiu fora daquela faixa que seria adequado, que seria o trabalho adequado para o paciente. Então, nessa situação, significa que eu tenho que aumentar de novo essa porcentagem de suporte. Vamos imaginar que eu aumentei aqui para 70%, o trabalho total se manteve, o trabalho do ventilador mecânico diminuiu de novo para essa porcentagem. Como isso aqui está sendo mostrado para a gente em tempo real, o que a gente tem que seguir no PAV é exatamente essa porcentagem, essa faixa, que é essa faixa adequada de trabalho, que é entre 0,3 e 0,7 joules por litro. Tá? Então, basicamente, é isso que a gente vai perseguir. Isso tem alarme. Isso não tem alarme. Não. É você que vai ter que ficar lá, opa, aconteceu alguma coisa. Então, não é uma modalidade para você esquecer, né? É uma modalidade para a gente ficar aí meio de olho. Para qual paciente se usa? Basicamente, para melhorar sincronia paciente-ventilador mecânico. Então, uma das coisas que acontece muito é principalmente você ter a sincronia de final de ciclo ventilatório, a sincronia de ciclagem. Então, o que ele ajuda muito são nessas assincronias de ciclagem, principalmente para paciente com aumento de resistência de via aérea. Então, vocês lembram o que faz essa queda de fluxo ser mais rápida ou mais lenta? Essa queda de fluxo ela não é a mesma para todo doente. Ela pode ser muito rápida para alguns, muito lenta para outros. Obstrução, resistência de vias aéreas faz ela ficar mais rápida ou mais lenta? Fica mais lenta. Então, qualquer coisa que aumente a resistência de vias aéreas ou aumente complacência faz essa queda ficar muito mais lenta. E essa queda ficar mais lenta, numa modalidade do tipo pressão de suporte, pode ser muito ruim, porque ele depende dessa queda de fluxo para ciclar. E isso prolonga muito o tempo inspiratório. Então, essas ciclagens, essas assincronias por conta de ciclagem tardia, ela pode melhorar bastante no PAV. Tá? Outra coisa que pode acontecer é que o PAV ele pode minimizar bastante a ocorrência de autopipe. E se ela consegue melhorar o autopipe, ela consegue também diminuir as assincronias de disparos.
Então, basicamente, esses dois tipos de assincronia, elas ficam menos frequentes quando você usa o PAV. Então, aqui a história da sincronia, a sincronia de ciclagem. E um exemplo que mostra bem isso foi esse estudo de 2003, que ele pegou paciente de DPOC e avaliou o que acontecia em vários níveis de pressão de suporte e vários níveis de PAV. Tá? Aqui ele dividiu os pacientes em 4 níveis de pressão de suporte, 4 níveis de PAV. Os níveis de PAV eram de 20% a 40%, 40% a 60%, 60% a 80%, 80% a 100% de assistência. Pressão de suporte, ele foi de 1 a 7 centímetros de água de suporte, de 7 a 14, de 14 a 21, de 21 a 28. Então, esses eram os níveis de pressão de suporte. Então, aqui, nisso que ele chamou de pressão de suporte nível 3, seria o suporte de 14 a 21 centímetros de água, e o PAV nível 3 é assistência de 60% a 80%. E nisso, o que ele mostra é que, se você gera uma pressão de suporte muito elevada, o que o paciente faz é muito autopipe, e por conta de autopipe ele começa a ter várias assincronias de disparo, o que no PAV isso pode ser minimizado. Então, basicamente, com isso você diminui essas assincronias e se considerou aí que o PAV pode trazer algum benefício aí para esses doentes. Uma outra situação em que a gente acabou usando o PAV foi naquelas situações de autodisparo por conta de esqueci o nome. Oi? Isso. Oscilação cardiogênica. Estava até esquecendo o nome desse trem. Então, numa situação de oscilação cardiogênica, o ventilador mecânico pode considerar essas oscilações como disparo, e isso pode acabar promovendo um aumento muito grande de ventilação no doente. Então, se ele considera esses períodos de oscilação como um ciclo ventilatório, mas como é um ciclo ventilatório com esforço muito baixo, ele vai gerar quase nada de pressão, então isso não vai interferir tanto na ventilação do doente do que quando ele faz um esforço para gerar um ciclo de verdade. Então, essa é uma outra situação que a gente acabou usando o PAV e que funcionou relativamente bem nessa situação. Outra coisa que foi estudada é a relação do PAV com qualidade de sono. Por que qualidade de sono? Porque tem vários estudos mostrando que o sono ele pode... que a própria ventilação mecânica ele pode interferir bastante no sono, principalmente causando despertares frequentes. E isso acontece muito porque durante o sono a gente costuma trabalhar com volumes correntes muito variáveis, né? E a pressão de suporte não permite essa variabilidade de volume corrente. Então, nesse estudo que foi publicado em 2007, ele compara a pressão de suporte com o PAV na quantidade de despertares noturnos. E o que ele mostra é que no PAV eu tenho uma quantidade muito menor de despertares do que eu teria se eu tivesse na pressão de suporte, principalmente porque eu diminuo bastante a quantidade de assincronias que eu faço. Então, aqui eu tenho o total de assincronias, que são autodisparo, disparo repetido, duplo disparo e atraso de ciclagem, um número muito menor de assincronias no PAV do que na pressão de suporte, o que causaria essa quantidade menor de despertares. Então, basicamente, é para isso que se usa. Só que, posso usar para prevenir, né? Então, se a gente fala em consideração que o PAV parte do princípio que se eu faço pouca força é porque eu quero pouco volume, e se eu faço muita força porque eu quero muito volume, e se o paciente não puder fazer força, como acontece com os pacientes neuromusculares, por exemplo. Quer dizer, será que eu posso usar
com segurança essa modalidade para esse tipo de doente, e a mesma coisa vale para aquele paciente com drive hiperestimulado. Quer dizer, se eu estou fazendo muita força e o problema não é porque eu quero muito volume, meu drive ventilatório está hiperestimulado, será que vale a pena eu gerar mais pressão para gerar o volume corrente que eu acho que o paciente está querendo? Então, isso pode ser um problema nessa modalidade. E se eu for levar em consideração que o PAV Plus ele tem um erro sistemático de leitura de resistência quando eu tenho qualquer escape aéreo, talvez aquele paciente com fístula ou com escape pelo campo ou, enfim, qualquer outro tipo de escape, ele pode não funcionar muito bem utilizando o PAV, tá? Então, esse é o tipo de doente que eu ainda não tenho segurança nenhuma de utilizar a modalidade. Bom, a próxima modalidade é o NAVA. Então, o NAVA também é outra modalidade que é exclusivo do ventilador do tipo servo. Para a gente usar o NAVA no servo, a gente precisa... Só funciona no servo I, não funciona no servo S. E eu preciso de um módulo específico de NAVA que eu tenho que acoplar no ventilador mecânico. Ele não está disponível em todos os ventiladores. E, basicamente, o que ele entende? Então, hoje em dia, o que eu tenho nos ventiladores mecânicos é uma leitura de pressão, fluxo e volume, e é através dessa leitura de pressão, fluxo e volume que ele, basicamente, vai disparar equipamento, ciclar ciclos nas várias modalidades ventilatórias. Tá? O que ele considera uma tecnologia ideal e que hoje em dia a gente não tem é alguma leitura de sistema nervoso central que entenda em qual momento o paciente quer iniciar esforço, qual momento em que ele encerra esforço. E isso não existe. Então, o que ele propõe é um treco que fica aí no meio do caminho. O que é um treco que fica no meio do caminho? É uma forma dele fazer a leitura da passagem de atividade elétrica pelo nervo frênico para conseguir saber em que momento está passando corrente. Se está passando corrente é porque o paciente está querendo iniciar um ciclo ventilatório, encerra a corrente é porque o paciente está querendo encerrar o ciclo ventilatório. Então, basicamente, é isso que o NAVA se propõe. Para que isso aconteça, então, eu tenho o módulo que é acoplado no ventilador mecânico e, além desse módulo, eu preciso de uma sonda, que é uma sonda esofágica. Então, eu passo essa sonda esofágica no doente, vou chamar de gastroesofágica, porque é uma sonda que, além de fazer a leitura de corrente elétrica, para não ter uma sonda a mais no doente, ele também serve como sonda de alimentação. Tá? Então, ele consegue chegar a nível gástrico para poder alimentar, além de você posicionando essa sonda adequadamente, ele faz a leitura da passagem de corrente elétrica pelo esôfago. E, basicamente, o que ele vai fazer é, como ele consegue fazer leitura de passagem de corrente elétrica, é basicamente como se ele estivesse fazendo leitura de pressão esofágica. Tá? Então, lembra que para conseguir fazer leitura de pressão esofágica, eu preciso ou de um sensor no espaço pleural, essa leitura de pressão esofágica, ela funciona como uma estimativa da pressão pleural. E, para eu estimar a pressão pleural, eu coloco alguma coisa diretamente no espaço pleural para fazer a leitura disso. Existem lá alguns sensores pleurais que servem para isso, mas isso a gente não usa, a gente usa basicamente modelo experimental. Ou esses modelos que fazem leitura de pressão esofágica para estimar essa pressão pleural. Então, quando eu estou fazendo a leitura da passagem de corrente elétrica, eu basicamente estou fazendo leitura de pressão esofágica. E aqui, nessa situação, ele está me mostrando a diferença entre o disparo que acontece quando eu estou fazendo leitura de pressão na via aérea
e o disparo que acontece quando eu estou fazendo a leitura da atividade neural. Então, aqui ele está me mostrando o seguinte, que entre eu iniciar o esforço e o aparelho definitivamente disparar, eu tenho um delay que pode ser extremamente desconfortável para o doente. Então, entre ele começar a fazer o esforço, o ventilador mecânico entender e iniciar um ciclo ventilatório, isso pode ter um espaço de tempo que pode ser extremamente desconfortável. Quando eu uso o disparo neural, eu basicamente acoplo o início do esforço do doente ao início do ciclo ventilatório, e isso causaria menos desconforto. Então, aqui, basicamente, o que eu quero é minimizar esses atrasos no disparo e, principalmente, minimizar essas ocorrências de disparo inefetivo. Momentos em que o paciente está querendo disparar e o ventilador mecânico não está conseguindo entender. E, além disso, o que eu posso também é minimizar esses atrasos de ciclagem. Então, aqui eu tenho o paciente iniciou esforço, demorou para o paciente, para o ventilador mecânico entender que o paciente está fazendo esforço, mas principalmente aqui cessou o esforço do doente e eu tenho aqui um tempo muito grande ainda de fase inspiratória, mostrando que o ventilador mecânico entendeu menos ainda quando o paciente estava querendo ciclar. Então, esses atrasos de ciclagem também eles podem ser minimizados com o NAV. Aqui esse estudo de 2010 que comparou no atraso de disparo 2 níveis de pressão de suporte com 2 níveis de NAVA, ele mostrando que a pressão de suporte eu posso ter um atraso muito grande de disparo, o que no NAVA pode ter um atrasinho, mas vai ser extremamente menor do que os atrasos da pressão de suporte. E os atrasos de ciclagem, com baixa pressão de suporte, eu tenho menos atraso de ciclagem do que com alta pressão de suporte. Mas com NAVA, eu vou ter tanto em baixo nível de NAVA ou alto nível de NAVA, uma diminuição bastante grande nesses atrasos de ciclagem. Então, isso conseguiria minimizar bastante aí essas assincronias. Esse foi um estudo francês que foi publicado em 2016, que ele mostra em PSV e em NAVA todos os tipos de assincronia, e o que ele mostra é que, independente do tipo de assincronia que existe, o NAVA ele vai ter uma quantidade de assincronia muito menor do que na pressão de suporte. Exatamente porque ele entende qual é o momento em que o paciente está querendo iniciar e finalizar o ciclo ventilatório melhor do que simplesmente pela leitura de pressão na via aérea. Bom, e daí eu vou entrar naquela modalidade que é a preferida do professor Marcelo Pardo. Eu já falei que ele é a única pessoa que eu conheço que gosta dessa porcaria. Você vai ver alguém ventilando em APRV BIPAP, professor Marcelo, não tem um GS. Hoje em dia, talvez alguns mais, porque daí aprenderam com ele, né? Mas vamos lá. A PRV BIPAP, ela é uma modalidade ventilatória em que eu tenho ciclos espontâneos, tanto naquilo que a gente chama de pressão baixa, quanto naquilo que a gente chama de pressão alta. A gente já vai entender como isso acontece. E, mais importante, a PRV BIPAP é a mesma coisa? Na verdade, algumas pessoas consideram a PRV BIPAP a mesma coisa, mas tem alguns autores que gostam de separar a PRV BIPAP entre... A PRV é quando eu tenho inversão de relação IZs, então se eu tenho tempo inspiratório maior do que o ex, isso eu chamo de APRV. BIPAP é quando eu tenho relação entre tempo inspiratório e expiratório no máximo de 1:1. Tá? Então, basicamente, essa é a diferença do APRV BIPAP. Faz diferença saber se é APRV BIPAP? No fim, não faz nenhuma, porque a modalidade vai funcionar do mesmo jeito. Tá? Mas por que eu acho que pode existir essa diferença? Antigamente, a APRV
não era uma modalidade onde eu ajustava tempo em que a pressão vai ficar no alto e tempo que a pressão vai ficar no baixo. A PRV antigamente era uma modalidade que eu programava um CPAP, ou seja, tempo que a pressão vai ficar no alto, e o tempo que ele vai ficar no baixo é praticamente tempo muito pequeno. Então, ele rapidamente liberava a pressão para chegar a zero, a gente nem programava essa pressão para um nível um pouquinho maior, essa pressão ela chegava a zero e rapidamente repressurizava. Então, basicamente, era assim que a PRV funcionava. Antes era uma modalidade que era utilizada muito em criança. Hoje em dia que se começou a utilizar mais em adulto. Então, isso era o que era chamado de APRV. Hoje em dia se mudou essa nomenclatura de APRV para situações onde eu tenho relações Z invertidas. Então, aqui eu tenho basicamente o APRV, ou seja, pressão inspiratória X, de tempos em tempos, uma liberação rápida de pressão volta a repressurizar. E nessa forma, o paciente ele consegue respirar espontaneamente nesse nível de pressão mais alta. Como essa liberação ela é muito rápida, dificilmente ele consegue fazer qualquer ciclo aqui, mas se eu tiver um tempo maior vou chamar de fase expiratória, ele consegue também fazer ciclos espontâneos nessa fase expiratória. No que seria o BIPAP, ele basicamente, eu tenho pressão expiratória, o paciente ele pode fazer ciclos espontâneos aqui, pressão inspiratória, o paciente ele pode fazer ciclos espontâneos aqui. Então, é como se fosse no CPAP de 2 níveis, com o paciente fazendo ciclos espontâneos no CPAP baixo e no CPAP alto. Tá? Então, basicamente, é assim que ele vai funcionar. E, nessa situação, eu tenho aqui, nos momentos em que se faz a liberação de pressão, isso vai gerar um volume corrente maior e, enquanto o paciente está aqui nessa pressão alta, ele consegue fazer esforços ventilatórios para gerar também volume corrente nesses momentos aqui. Para que isso serviria? Basicamente, esses momentos de liberação de pressão, eles ajudariam a ventilar mais. Então, é como se ele fosse gerar um volume corrente maior, além dos benefícios da respiração espontânea. Daí a gente já vai chegar no que seriam esses benefícios da respiração espontânea. Então, esse seria um exemplo de APRV, aqui sem o indivíduo fazer esforço, claro, mas a princípio ele libera rapidamente, praticamente não tem tempo de fazer esforço nenhum. Agora, no momento em que ele está pressurizado, ele pode realizar quantos ciclos ventilatórios ele quiser nesse momento. E no BIPAP, basicamente, eu tenho tempo de PIP high, então aqui essa pressão alta seria a chamada PIP high, aqui nessa pressão baixa seria o que é chamado de PIP low, aqui eu tenho um ciclo ventilatório que é esse ciclo do aumento da PIP low para PIP high, então isso gera um fluxo inspiratório, gera volume corrente. Quando eu estou aqui em cima na PIP high, eu posso gerar também esforço ventilatório gerando volume corrente. Daí, quando o paciente expira, ele vai expirar praticamente esse volume que ele gerou nesses 2 ciclos. E aqui, na pressão baixa, ele também consegue gerar esforço ventilatório gerando volume corrente. Como que a gente programa isso no ventilador mecânico? Então, basicamente, a gente vai programar uma frequência respiratória. A frequência é quantas vezes eu quero que ele saia da PIP low e vá para a PIP high. Eu programo uma PIP high, programo o tempo de PIP high e programo a PIP low. Então, ele está numa PIP de 8 centímetros de água, quando ele sai do 8 vai para 15, isso gera volume corrente, vai se manter durante 0,4 segundos nessa PIP high,
e daí ele volta para PIP low. E aqui eu programo a pressão de suporte para PIP low. Isso não é a pressão de suporte da PIP high. Tem ventilador mecânico, por exemplo, o servo, que eu programo pressão de suporte para PIP low e pressão de suporte para PIP high. Aqui, o que ele faz é o seguinte, eu tenho aqui uma pressão, uma PIP high de 15 centímetros de água, uma PIP low de 5 centímetros de água, e eu tenho uma pressão de suporte de 15 centímetros de água. Significa que se eu estou na PIP high, se eu estou na PIP low, a pressão sai de 5, faço esforço, a pressão vai para 20, que aqui é delta de pressão, então é a soma da pressão de suporte com a PIP low, então a pressão máxima vai chegar em 20 centímetros de água. Quando eu estou aqui na PIP high, o que ele faz é é ajustar um suporte que seja a diferença até chegar nessa pressão máxima aqui. O que significa isso? Se eu tenho 15 centímetros de água de PIP high, ele não vai ultrapassar a soma da PIP low com a pressão de suporte. Ele vai gerar no máximo 5 centímetros de água de suporte para chegar aqui em cima a uma pressão máxima também de 20 centímetros de água. Tá? E daí vocês vão me perguntar, mas e se a soma da pressão de suporte com a PIP low não ficar acima dos 15 centímetros de água? O que ele faz? Então, pode ser que eu programei aqui uma pressão de suporte de 7 centímetros de água. Tenho 7 de suporte, mas a PIP low de 5, ou seja, vai dar no máximo 12 centímetros de água. Então, vai ficar abaixo aqui da minha PIP high. O que ele faz é programar uma pressão de suporte bem baixinha, em torno de 1 a 2 centímetros de água, só para o paciente não fazer esforço sem ter auxílio nenhum. Então, basicamente, é assim que ele faz. Tá? Então, é dessa forma que ele ajusta a pressão de suporte. Aqui é um exemplo do servo. Então, aqui eu tenho PIP high, aqui é a PIP low, que ele chama de PIP mesmo, e eu tenho pressão de suporte acima da PIP high, pressão de suporte acima da PIP low. Então, cada ventilador mecânico faz com que isso funcione de um determinado jeito. O único risco aqui é que eu já estou com uma pressão, uma PIP high de 30 centímetros de água. Qualquer suporte que eu ajustar aqui, eu vou estar trabalhando com uma pressão máxima que já não estaria num nível tão seguro assim. Quais seriam as vantagens de utilizar a TRV BiPAP? Basicamente, porque eu trabalho com estratégia ventilatória protetora, então, como eu estou trabalhando aí com pressões relativamente baixas, eu posso promover recrutamento alveolar, porque, a princípio, eu estou trabalhando com tempo maior numa PIP high, e isso teoricamente, vai abrir algumas unidades alveolares, isso ajudaria na melhora da troca gasosa. Eu melhoro a questão hemodinâmica, porque eu estou trabalhando com melhor retorno venoso, porque meu paciente está fazendo esforço. Lembrar que esforço ventilatório ajuda na melhora do débito cardíaco, porque melhora o retorno venoso. Eu tenho os benefícios associados à respiração espontânea. Então, com respiração espontânea, eu posso principalmente ajudar a abrir as unidades alveolares mais dependentes da gravidade, porque eu uso o meu diafragma para fazer esforço, puxar a ventilação para as áreas dependentes da gravidade, e, a princípio, eu posso diminuir o trabalho da respiração, mas, principalmente, posso diminuir a utilização de sedativos bloqueadores neuromusculares, que eu estou fazendo com que meu paciente faça esforço ventilatório. Tá? Bom, e por último, a compensação automática de tubo, que basicamente é uma modalidade que serve para PM, desculpa. O que essa modalidade faz? É uma modalidade que ele simplesmente vai vencer a resistência de cânula endotraqueal.
Então, ele vai gerar pressão de suporte o suficiente para vencer resistência de cânula, seja uma cânula de intubação ou uma cânula de traqueostomia, fazendo com que aquele CPAP que eu programei, ele fique ajustado a nível de carinho. Então, é da via aérea do doente mesmo para baixo, sem contar resistência de cânula. Então, basicamente, é isso que ele faz. Então, hoje em dia, a compensação automática de tubo, ele está disponível em vários ventiladores mecânicos. Eu posso usar ele isoladamente, então, seria um CPAP com uma compensação de tubo. E daí, aqui eu programo qual é o nível de compensação, se de X% até no máximo 100%. Eu só acho engraçado, porque se eu me propus a vencer resistência de cânula, por que eu ia ajustar menos do que 100% da resistência da cânula para ajudar o doente, né? Mas, enfim. Mas está disponível em algumas outras modalidades também. Por exemplo, eu posso usar isso na pressão de suporte. E daí ele adiciona uma pressão de suporte além daquilo que eu programei para vencer resistência de cânula, tá? E como que ele faz isso? Ele basicamente tem a informação de diâmetro de cânula e comprimento, então se é tráqueo ou cânula endotraqueal, e através dessas duas informações ele vai fazer o cálculo de quanto isso ofereceria mais de resistência para gerar o suporte necessário para vencer essa resistência de cânula. Bom, serve para alguma coisa essas modalidades? Eu acho que serve para um monte de coisa ao mesmo tempo que não serve para nada. Tá? Por que ao mesmo tempo que não serve para nada? Porque se a gente não souber usar, a gente só vai fazer besteira com essas modalidades ventilatórias. São modalidades que a gente precisa entender muito bem como elas funcionam para conseguir utilizar de uma maneira segura para os doentes. E eu, pessoalmente, acho que se a gente souber trabalhar bem com as modalidades convencionais, são pouquíssimas as situações que essas modalidades avançadas elas vão ajudar. Tá? Claro que quem vem de ventilador mecânico deve estar querendo bater nas orelhas agora, mas hoje em dia eu ainda não me convenci que são modalidades extremamente úteis para alguma situação específica. Tá bom? Então é isso, gente. Perguntas?